Oi, irmãs, graça e paz. Que alegria participar com vocês aqui do De Mulher para Mulher. E que bom saber que tem um grupo de mulheres que estudam juntas a palavra de Deus, essa palavra tão preciosa, tão rica, cheia de ensinamentos para as nossas vidas, né? Para quem não me conhece, eu sou a Milena, esposa do Lucas. O Lucas é pastor auxiliar do pastor João Batista, aqui na Igreja Central de Goiânia. Nós temos uma filha, a Laura, de 10 meses, e nós somos colegas de turma no seminário do pastor João Paulo e da Tainá. Então, para mim, é mais um motivo de estar alegre e de poder participar com vocês aqui, né, e caminhar junto dos nossos irmãos. Irmãs, hoje nós vamos falar sobre Lídia e sua hospitalidade. Será que alguém se lembra da história dessa mulher de Deus? Então, o texto é Atos capítulo 16, versículos 11 ao 15. O texto diz assim: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Bom, essa história da conversão de Lídia está inserida no contexto daquele episódio em que Paulo está preparado, junto com a sua caravana, para viajar para a Ásia em missões. E ele tem uma visão de um homem macedônio que pede a ele ajuda. E ele entende que Deus está redirecionando a sua viagem. Então, eles partem para Macedônia, ficam alguns dias ali em Filipos e pregam a algumas mulheres. Lídia, que está lá entre elas, se converte, é batizada e logo em seguida chama Paulo e os seus irmãos missionários para se hospedarem em sua casa. E é essa atitude aqui de Lídia que eu quero falar um pouco com vocês. Hospitalidade. Que aspectos da hospitalidade de Lídia que nós podemos destacar e que nós devemos refletir sobre para que nós sejamos encorajadas a ser também hospitaleiras? Bom, o primeiro aspecto que eu destaquei aqui é que a hospitalidade é um fruto do coração transformado por Jesus. Sim, todo crente deve ser hospitaleiro. Nós, irmãs, como servas do Senhor, como cristãs, crentes em Cristo, nós devemos ser hospitaleiras. Nós devemos receber bem os nossos hóspedes, as nossas visitas, os nossos visitantes na igreja. Imagina só que mau testemunho se a gente fizer ao contrário disso. Se a gente receber mal os nossos visitantes. É muito contrário ao que Cristo nos ensina, né? Ao que a palavra nos ensina. Então, sim, a hospitalidade é um fruto do coração transformado.
Lídia foi transformada por Jesus e logo em seguida ela já deu fruto e quis receber bem, talvez como uma atitude de gratidão, né, por ter sido alcançada por essa graça maravilhosa, pela palavra da salvação, né, que Paulo e seus irmãos levaram a ela e às demais mulheres que estavam ali, né? Outro aspecto da hospitalidade lídia que nós podemos destacar é que a hospitalidade é uma porta aberta para a propagação do evangelho. O texto seguinte ao que nós lemos aqui diz que uma moça foi liberta de um espírito maligno porque Paulo orou por ela, e por causa desse episódio, Paulo e Silas são presos. E lá na prisão eles cantam louvores a Deus, mesmo depois de serem açoitados, maltratados, né? E as cadeias se abrem. Essa história é tão maravilhosa, né? Tão conhecida. E o carcereiro decide se matar porque acha que os presos fugiram. E Paulo o impede de fazer isso. E logo após, Paulo aproveita a oportunidade, fala de Cristo a ele, e ele é salvo, ele e sua casa é batizado também. Então, são episódios que mostram que realmente a hospitalidade é uma porta aberta para a propagação do evangelho. Porque Lídia hospedou esses irmãos em sua casa e eles ficaram por alguns dias ali, o evangelho se propagou naquela região. Depois uma igreja se fixa, né? É firmada em Filipos. Tem até, né, a carta de Paulo aos Filipenses, justamente por causa desses dias que ele esteve ali hospedado na casa de Lídia. Então, irmãs, nós devemos ser hospitaleiras também. E lembrando que a hospitalidade, ao pé da letra, olhando no dicionário, quer dizer recepção ou tratamento afável, cortês. Amabilidade, gentileza, é justamente tratar bem as pessoas. E como é que nós podemos aplicar a hospitalidade na igreja? Será que cabe a hospitalidade nesse meio, nesse contexto de igreja? E a resposta é sim, é claro que cabe. Nós devemos ser hospitaleiras não somente em nossa casa, na recepção de hóspedes, de visitas, de parentes, mas na nossa igreja. Nós devemos ser hospitaleiras com os nossos visitantes, com as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. É importante. E nós podemos pensar, né, em algumas atitudes que revelam a nossa hospitalidade. Eu listei algumas aqui. E a primeira delas é: chame alguém para tomar um café e dê o melhor tratamento. Olha, isso é muito legal. Quando você chama alguém, pensa lá numa irmã que está um pouco distante, um pouco desanimada, assim, triste, abatida. Chame essa irmã para tomar um café em sua casa. Prepare uma mesa bem bonita, um café passado na hora, um pão de queijo quentinho e trate bem essa irmã. Ore com ela, converse com ela, seja apoio a ela e veja só como ela se sentirá amada e acolhida e querida por você e por Deus também. Isso é uma atitude de hospitalidade. Mas aí você pode pensar: eu tenho tanto medo dessa pandemia, a gente não pode ficar chamando gente para nossa casa. Pense em outras alternativas. Você pode fazer uma ligação, se mostrar disponível, mostre interessada por essa irmã e por outras pessoas também. Ore pelo telefone mesmo.
Seja hospitaleira, mesmo à distância, é muito importante. E também pensando em pessoas que não são crentes, pensando na propagação do evangelho, né? Chame alguém que não é crente, um vizinho seu, um vizinho da igreja, talvez, que você sabe que não é crente, chame para visitar a igreja, ofereça um café, um chocolate, talvez. Quando nós estávamos no seminário e nós tínhamos que fazer estágio, né? E em Acreúna nós fizemos estágio há alguns meses e sempre que nós éramos recebidos por uma família, o Fernando e a Aniele e a Cecília, nós recebíamos o melhor tratamento possível. A Aniele sempre escrevia um bilhete, deixava num saquinho ou num cestinho com chocolate, chiclete e outros mimos, presentes, e sempre ela nos recebia com muita hospitalidade. E eu via aquela atitude dela e pensava, eu quero fazer igual. Eu quero fazer pelo menos parecido, sempre que eu receber alguém em minha casa. Imagine você fazendo isso com um visitante na igreja. Receba um descrente com um bilhete, com um chocolate, dizendo que ele é bem-vindo, que ele é querido, que ele pode voltar mais vezes, que ele sempre será recebido bem. Como essa pessoa se sentirá acolhida? E o coração dela se abrirá para receber a palavra de Deus, porque ela foi querida e bem recebida, né? Então, irmãs, nós podemos praticar a hospitalidade. Aliás, nós devemos praticar a hospitalidade, porque a hospitalidade é fruto do coração transformado e ela abre portas para propagação do evangelho. Que Deus nos ajude a ser servas do Senhor que praticam a hospitalidade com os nossos irmãos e principalmente com as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Deus abençoe cada uma de vocês e que Ele nos ajude a passar por essa pandemia firmes no seu caminho, firmes na rocha inabalável que é Cristo. Um grande abraço e até logo!